A paz do Senhor, preciosas, bem-vindas ao nosso canal Lagoinha Cash, para o nosso segundo episódio, Maternidade Real. Eu sou Gisele, E eu sou a Marilene. juntas vamos trocar experiências maravilhosas sobre maternidade. Já deixo aqui um recadinho muito importante, não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar ali a sua curtida e também deixar ali opções, né, de novos vídeos, de novas séries, né, irmã Leninha, que a gente possa estar aqui comentando. Algumas pessoas já nos deixam ali sempre, olha, vamos falar de tal assunto, isso é muito importante para a gente também, para estar aqui alinhando tudo e fazendo um trabalho com excelência. Agradeço você que está nos acompanhando desde já o primeiro episódio, ainda tem muita coisa boa por aí. Verdade. Não é verdade, É. Maleninha? Corre lá e curte. Essa é bênção de Corre, Deus. curte. Isso. Hoje nós estamos aqui com duas mães muito especiais que vão aqui deixar testemunhos maravilhosos. Fiquem bem ligadinhos e elas vão se apresentar agora. Se apresentem, meninas, é um prazer tê-las aqui. O prazer é todo meu. Ignis, mãe do Caleb, Natan e Heitor Armando. Três Três meninos meninos maravilhosos. maravilhosos. Se Sou a apresente. Débora, tenho 2 filhos, um casalzinho, a Maísa e o Davi. Maravilha. E meninas, qual a experiência, assim, de ser mãe? Hoje a gente veio aqui, tá, né, falando sobre maternidade e deixando claro aqui, né, por que o tema maternidade real, né? Alguém pode perguntar: "Olha que legal esse tema, né, maternidade real", mas o porquê disso? Nós temos aqui uma palavra que tem 2 sentidos: real de realeza, então uma maternidade real, que vem de realeza, rainha do lar, a mãe rainha. No mês de maio a gente ouve muito isso, né, "Ai, minha rainha", e músicas, a rainha maravilhosa, mas a realidade, né, como está lá dentro da casa essa rainha? Então nós vamos, trazer aqui a realidade disso, a vida real, né, a maternidade real, a experiência real, sem contos de fadas, né, sem sem máscara nenhuma, mas trazer aquilo que realmente a gente vive. E cada uma de nós aqui temos experiências. A Heleninha tem uma experiência maravilhosa como mãe, eu tenho a minha experiência e vocês também têm a experiência de vocês, né, Sim. e é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Verdade. A experiência de ser mãe é uma coisa muito linda, né? Eu acho que o primeiro filho sempre traz uma experiência pra gente que é mãe, né? Quando ele nasce ali, que a gente é mãe pela primeira vez, quando olha aquela criança ali saindo da sua barriga, eu creio que ali Deus fala grandemente com a gente, né? É o primeiro parto, né, que você está fazendo. Aí já vem o segundo, o terceiro, aí você já sabe a experiência do primeiro, né? Isso é gratificante. É gostoso. Mas então vamos lá, primeiro para a Ignis, depois a Débora. Sim. Meninas, assim, conta para nós um pouquinho da experiência. A Maleninha já falou aqui, né, que o primeiro filho traz toda aquela, né, "Meu Deus, eu não tenho experiência de nada, como vai ser?". Eu lembro que no meu caso eu acordava muitas vezes de madrugada e ficava assim, desesperada: "O que que eu vou fazer? Meu filho vai nascer, e agora, né, como que eu vou lidar com a situação?", porque a gente não tem experiência nenhuma. Primeiro com você, Ignis, como foi essa sua primeira experiência na maternidade, assim, o receber a notícia que estava gerando uma criança? Conta um pouquinho para nós. Vou contar minha história desde o comecinho, que é uma história, né, Aham. pra ver o que Deus pode fazer, né, milagre, prodígio, Deus ele realiza sonhos, né. Então, eu casei com ele, então casei com ele e no namoro ele falou assim pra mim assim: "Ah, eu tenho uma coisa pra te contar". Aí foi passando e ele não quis falar naquele momento. Noivamos, ele falou a mesma coisa: "Eu tenho uma coisa pra te contar". Aí eu sempre esquecia de, né, de ficar insistindo pra ele falar e nunca falava. Aí, quando eu casei, casei com 26 anos, né, 26 anos, e todo mês eu falava pra minha cunhada: "Ah, tô grávida por causa da idade", eu já estava preocupada com a Estava com idade. pressa. Em 26 anos, né, estava muito assim, eu falei: "Ai meu Deus, preciso dar neto pra minha mãe". Aí foi que cada mês eu falava: "Ai, tô grávida, tô grávida, tô grávida", e nada de vir bebê. Aí eu falei assim: "Meu Deus, o que tá acontecendo?". Aí de tanto passar meses, meses e eu enchendo o saco da minha cunhada, ela falou assim pra mim assim: "Ignis, eu vou falar pra você o que acontece. O meu irmão, ele não pode ter filho". Eu falei: "Mas como? Porque ele me contou". Então, todo momento que ele falava que tinha uma coisa pra falar pra mim, era isso, que ele não poderia ter filho.
Aí eu fiquei muito preocupada, eu fiquei revoltada, eu fiquei nervosa, estressada, porque imagina, 26 anos, né, louca para ter filho, né, Casou já na gerar expectativa de logo engravidar, aí sim, vem essa notícia. isso. Aí eu peguei, conversei com ele, briguei, fiquei muito brava. Já teve a primeira briga do Do casamento. casamento. Fiquei muito brava, mas a gente como a gente prega, muitas das vezes a gente pregamos no que não vivemos. Pregamos que Deus faz milagre, mas nunca vivemos o Deus de milagre. Então, a partir daquele momento, eu comecei a orar a Deus, pedir para Ele que me concedesse o dom de ser mãe, né. E em questão de bastante tempo orando, meses orando, né, aí um certo dia veio um pastor, pastor Medina, na igreja do sítio do Capivari, e o culto dos jovens, e a gente era conselheiro dos jovens. Aí o pastor falou assim: "Todos os jovens, levanta a mão", e ele profetizou no domingo isso: "Levanta Uhum. a mão, jovens, levanta a mão, que durante essa semana, vocês vão receber um milagre". E eu levantei a mão, tomei posse do milagre, terminou o culto, uma irmã chegou em mim e falou assim: "Eu preciso falar com você e com seu esposo". Eu falei: "Amém". Aí ela pegou e falou assim pra mim assim: "Eis que coloca a mão no teu ventre, terá um filho varão". Eu olhei pra cara do Wellington, nós começamos a dar Eita, risada, a irmã entregou a revelação errada, entregou a profecia errada. estava orando e não estava crendo. Então, aí eu peguei e falei assim pra ela assim: "Eu amei, irmã", e eu e o Wellington demos risada, não acreditamos, né, que Deus poderia fazer, né, porque ele ficou estéril, né, ele levou 21 tiros e 2 facadas, Uhum, e um tiro foi pra virilha e ficou estéril, sim. né. E Ele eu tinha que fiquei idade quando casou? quando casou comigo? É. Ai, meu Deus, e agora? Ixi, não lembro, Não, a gente tem 14 anos de casado. eu não vou calcular aqui. Ai, Mas espera aí, enfim, aham, pode tomar sua aguinha normal aí. aí, ele era novinho, né, porque o Uhum. Wellington é 2 anos mais novo que eu, né. Aí Então ele eu tinha 24 anos, você tinha 26, ele 24 isso, anos. isso. Aí eu peguei, a gente foi orar e veio outra irmã também profetizar que a gente ia ter um filho varão, e amém. E nós, né, ficamos tranquilo. Aí demorou quanto tempo? De Da revelação, aham, acho que uns 6 meses, mais ou menos, mas a gente estava em oração, né, sim. porque se Deus falou, né, e a gente começamos a acreditar que Deus poderia dar essa bênção para nós. Aí um certo dia eu estava no Siri, na comunidade do Siri, fazendo a obra do Senhor, e uma dor aqui, eu era bem magrinha, 45 quilos, bem Aham. magrinha. E eu comecei a sentir dor, 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 aí eu falei assim: "Ai, Wellington, eu tô com muita dor". "Ai, você não quer evangelizar, você não quer ir comigo?" Eu Ah, falei assim: "Não, eu tô com dor". Fui no médico, no postinho, no mesmo dia, o médico falou assim: "Você tá grávida?" Eu falei assim: "Não tem como, o período tá tudo certo, não tem como eu ficar grávida". Aí ele falou assim: "Não, mas eu vou passar pra médica". Eu falei: "Tá bom, tranquilo". Aí fizemos exames, tudo. Quando chegou o resultado, depois de dias, né, chegou o uhum. resultado, o Wellington chegou em casa brincando, que ele que foi lá pegar o resultado, né, do exame. E acredita, eu estava grávida de 5 meses e eu não Meu sabia. Deus. A criança estava sendo gerada dentro de mim, não tinha enjoo, a barriga não crescia. Talvez o nosso milagre está Olha sendo só. gerado e a gente nem sabe, né, que Sim. Deus ele trabalha Glória a no Deus. impossível. Não tinha possibilidade, que o período fértil estava tudo certinho, não tinha como o período menstrual, estava tudo certinho, não tinha como eu estar grávida. E eu estava gerando o Caleb. Glória a Glória a Deus. Deus. Mas o inimigo ainda não fica feliz por isso, né. Ele Tá, vai você lutar, teve outra ele experiência, teve mas outra experiência, eu já tive já você conta então. ah, então tá bom. Vamos deixar a Débora falar um pouquinho, né, ela tá aqui, ó, deixa eu falar, deixa Tem eu que falar. sobrar um pouco pra mim É, também. É. Mas fala, mana, a sua sua primeira gestação, conta um pouquinho dessa experiência. A minha primeira gestação é o Davi, né, tem 8 anos de idade. Eu era muito novinha, eu tinha 18 anos. E eu sou muito nova de mente, não é de idade. Aham. Eu sou muito menina, a gente é muito menina, a gente é criada como menina. Por mais que a idade vai passar, a gente vai continuar sendo umas menininhas, né. E eu era muito menina, por mais que tinha 18 anos. Aí eu gostava de brincar de boneca, achava, tipo, era tudo um conto. Mas o inimigo ele tenta tirar essa inocência da gente, às vezes, prematuramente, sabe. Uhum. Tira essa porque a Bíblia diz que a gente tem que ser como uma criança, eu acredito que às vezes não é sobre ser infantil, é sobre tirar uma inocência da gente, Inocência. sabe. Essa sensibilidade das coisas. Porque as crianças são muito sensíveis, são uma esponja.
E eu acredito que o inimigo lutou muito comigo nisso, mas ao ser mãe, na verdade, me tentou tirar isso de mim, mas não deu certo. Continuo sendo essa menininha. E eu engravidei com 18 anos, né, e ganhei com 19 o Davi. Uhum. Eu estava afastada da igreja, já fazia uns 3 anos da igreja, eu me afastei com 15, 14 anos, e fazia um tempinho que eu estava afastada da igreja. Fazendo tudo de errado, desviada da igreja, estava Uhum. terrível, terrível. E minha mãe orando, orando, orando. E tem uma coisa que as pessoas postam agora que dizem que tá na Bíblia. Vou até pesquisar pra ver se é isso mesmo. Aham, vamos pesquisar. Que diz que a maternidade cura, né? E eu acredito nisso, sabia? Porque quando uma pessoa se torna mãe de verdade, a maternidade ela cura. Ela Sim. te traz maturidade, ela te traz Tanto que as mães crescimento. sempre falam, né, quando você for mãe, você vai Você vai saber. entender. Mas tem pessoas que são mães e não tem isso. Sei. Verdade. A gente vai ver aquela passagem que Salomão conversa com as 2 mães, e aquela mãe que perdeu o filho, né, que ela perdeu o filho e ela trocou o filho, tu Sim. percebe que ela não era uma verdadeira mãe, Uhum. porque ela simplesmente não pensou na outra mãe. Pra ela, uma outra criança ia ser substituível pra ela. Então tá tudo certo, tem uma outra criança, pra mim tá tudo tranquilo. Mas você percebe que a mãe de verdade, ela pensou: "Eu não quero meu filho pela Ela metade, eu uma prefiro que ele viva Uhum. com outra pessoa, mas tenha uma vida vivo". Então eu vejo que ali tem a Bíblia é O instinto tão de proteção da atualizada mãe. que ela entra até nisso, de mostrar 2 tipos de mães, Uhum. né. E quando eu tive o Davi, ele nasceu quase de 42 semanas. Foi uma criança, assim, que demorou pra nascer. Foi cesáreo. Ali, quando eu fui ganhar neném, eu chamei tudo, polícia, tudo que você puder dizer que eu chamei. E eu amaldiçoei ela até a 3ª geração. Falei: "Meu Deus, que dor, que terrível". Falei: "Não". E eu chamei e falei pra minha mãe, né, chamar minha mãe: "Na hora de fazer você não chamou, né?". Falei: "Ah, Ai, mãe, por meu favor, me Deus. ajuda". E ali quando eu tive o Davi, o médico chegou dizendo que o Davi tinha um sopro no coração. Uhum. Ali ele respirava conforme estava dentro da barriga ainda, na mente dele, tipo, ele Sim. não captou que ele tinha nascido, né, e o pulmão dele ainda estava muito aberto, mais que o normal. E ele respirava, você sentia que ele respirava, parecia que ele ia morrer sufocado, sabe. E aquilo ali era triste de ver, Sim. muito triste. E a minha mãe falou assim: "Ó, tudo que aconteceu com você, então você não se formou com Deus, então Deus permitiu você ter uma outra pessoa pra você pensar. Agora você é mãe, agora tá doendo muito mais em você, tá doendo o dobro em você. Agora é uma decisão que você tem que tomar. Olha pra essa criança, você não vai tomar uma decisão?" Ela falava, "porque senão ele vai morrer". E eu olhava pra aquela criança e falei: "Meu Deus, é meu filho, agora ter que tomar uma decisão?" E eu fiz igual aquele rei, que virou pra parede e falou: "Senhor, Eu lembra-se de fiz. mim. Lembra-se daquilo que", sabe, não tinha muita coisa pra se lembrar, né, que, meu Deus, era uma adolescente terrível. Mas, assim, tinha momentos que realmente eu tive um encontro com Deus, Sim. muitas coisas ali, eu fui batizada num culto de criança. Uhum. Então eu falei muito com Deus, eu pedi muito perdão com Deus e fiz um propósito com Deus. Falei: "Senhor, se o Senhor curar o meu filho, se eu sair daqui com meu filho nos braços, eu vou me firmar com o Senhor, eu não pretendo, mesmo se arrastando, eu quero permanecer na tua presença". As pessoas às vezes te julgam e dizem assim: "Ah, tá andando errado dentro da igreja", né. Muitas pessoas que a gente olha, mas não, aquelas pessoas estão se arrastando, mas Sim. elas sabem o propósito que ela tem com Deus, né. E a gente tá diante de 2 cenários diferentes, uma mãe, né, de família, que teve seu filho com seu primeiro esposo, com tudo isso, e uma mãe solo, Uhum. né, então isso daqui é uma Bom, pra quem maternidade não real. sabe, gente, eu acho que não comentou aqui ainda, vocês são São irmãs, irmãs, né. almas gêmeas. E você é a Parecidíssimo, caçulinha Eu da sou a família? caçula, somos em Ah, 4. 4 meninas? Isso. Então a gente vive uma maternidade real totalmente diferente, em cenário diferente, Sim. mas a criação é parecida, mas a gente segue o mesmo Deus, né, tenta buscar, auxiliar ele, são 4 meninos e uma menina, e no caminho de Deus, né, tipo, o máximo possível que a gente consiga, né, porque hoje é difícil, Sim. mas não impossível. Então eu vivi esse encontro com Deus e eu fiz um propósito com Deus, e a enfermeira falou assim: "Você tá doida? Você quer que seu filho morra? Eu já fazia 7 dias lá". E eu vi trocar 2 turnos de mães e eu falava: "Meu Deus, eu vou pegar uma bactéria aqui, sei lá", eu Uhum. ficava morrendo de medo. E teve um dia que eu acordei e o menino sumiu. Eu falei: "Onde tá meu filho?" Aí ele foi fazer um monte de exame e não tinha me avisado, estava dormindo. Aí eu fiquei desesperada quando eu não vi a criança. Que aí foi que eu falei: "Senhor, liberta o meu filho, pelo amor de Deus, livra o meu filho disso hoje".
E aí ele falou assim, eu falei assim: "Ó, no 7º dia", foi numa sexta-feira, eu recebi uma visita no hospital que foi numa colega minha, Carla, e ela falou assim: "Ó, eu vou fazer uma visita contigo rapidinho, mas eu vou pra igreja depois daqui, então Uhum. eu não vou poder me estender muito", foi tranquilo. Ela foi embora, assim que ela foi embora eu recebi alta, e cheguei em casa. E eu falei assim: "Carla, você vai pra igreja? Eu vou contigo pra igreja". E eu fiz um voto com Deus, saí com ele de lá da maternidade e eles falaram assim: "Ó, assina esse termo que se ele morrer na tua casa vai ser por culpa de vocês, porque eu não vou me responsabilizar", o médico falou. Foi tranquilo. Aí ele falou: "Mas terça-feira você tem que estar aqui, pra poder fazer de novo os exames dele". Foi tranquilo, fui na igreja, com os pontos, tudo, Hum. e fiz o voto com Deus, e fui. Quando chegou na terça-feira eu já cheguei chorando, meu filho vai morrer, já cheguei lá chorando, né. E quando eu cheguei, o médico pegou e fez os exames e tudo, ele chegou: "Mãezinha, por que você tá chorando?" Eu falei: "Porque meu filho vai morrer, o senhor falou que ele podia morrer". Ele falou: "Pode ficar tranquila, seu filho tá curado, seu Glória filho não a tem Deus. nada. Glória a Olha Deus. aqui, ó". Aí ele pegou os exames e mostrou a diferença, ele falou: "Olha aqui, fechou, seu filho tá bem, Uhum. seu filho". O Davi, ele tem 8 anos de idade, ele nunca ficou internado no hospital. Ele nunca foi assim: "Ó, Débora, ele tá morrendo, assim, não, é uma gripe", Uhum. sabe, uma dor de cabeça, alguma coisa assim, mas nada além disso. Eu nunca fui para o médico, assim, com o Davi dizendo que algo que Graças seja aquilo ali, Uhum. porque quando Deus cura, ele cura, quando Sim. ele liberta, não deixa, tipo, rastros. Ele cura, cura. Ele cura até se deixar cicatriz, se precisar. Então eu vivi aquilo ali e eu faz 8 anos que eu tô firme com Deus e 8 anos que isso queima. Quando eu penso em fraquejar, quando eu penso em desistir, eu lembro do propósito. Então toda vez que eu olho pra ele, eu falo: "Deus existe. Glória a Deus é na Deus. minha vida, Deus tá comigo", e da mesma fé que eu usei ali, eu posso usar hoje. Uhum. Porque você ouvir que não tem jeito, a irmã falar pra mim que não, que o médico falou isso, eu fico: "Espera aí, será que ele falou mesmo?". Mas espera aí, ele falou pra mim que não tinha jeito, Sim. que a criança, estava com um problema que ele podia a qualquer momento ter uma parada cardíaca. Então, o médico depois chegar: "Seu filho tá curado", é só Deus que faz. O médico não tem poder de fazer isso. Sim, a medicina vai, mas tem o seu Tem limite. um limite muito pequeno também diante de Deus, Uhum. né. É muito pequeno diante do poder de Deus, na Verdade. verdade. E E é isso. tudo aquela velha frase, né, o Senhor ele está na direção de todas as É coisas, né, para verdade. tudo Deus tem um propósito. Então realmente foi necessário para que você tivesse um conserto diante aquilo, Sim. né, para hoje você estar aqui contando para Aí, ó, nós o milagre, testemunhando o a maternidade. milagre. Mas irmã Leninha, né, ela para quem não conhece, a irmã Leninha, ela também tem um testemunho maravilhoso, já testemunhou no Verdade. episódio passado, né, sobre o filho, a cura do filho também, e através da cura do filho dela também, ela veio a Jesus, Isso. aceitou a Jesus e hoje está aqui conosco, Amém. compartilhando, né, mas aí também faz pergunta para essas mulheres, irmã. Então, pastora, Me a ajuda. senhora teve 3 gestação, né? Isso. Qual casou mais surpresa? E por quê? Qual foi mais surpresa para você? Ai, Das 3? foi o Caleb. O primeiro, imagina, você não poder ter filho, você imaginar: "Ai, eu quero ter filho", e você falar você saber, por terceiro, né, pela minha cunhada, Sim. que você não pode ter filho, e você falar assim: "Agora eu vou ter que colocar minha fé em ação, em prática, agora eu vou ter que pregar, falar, né, viver o que eu prego". Aí eu comecei a viver o que eu pregava, Amém. entendeu, a fé. E que E Deus os usou o 3 foram profeta. milagres, né, Os 3 foram milagre. os 3. O primeiro e o último foi um milagre extraordinário, foi da cura, né, o último foi eu tive a cura, Hum. né, tive Conta um uma pouquinho cura então É, dessa sua outra experiência minha outra com o desse experiência. caçulinha. milagre. Então tá. O caçula, eu tive revelações, né, dizendo que era de Deus, e que Deus ia me dar uma menina, e o meu desejo é sempre ter filha mulher, né, mas Deus não quis essa graça pra mim, né, deixou pra minhas irmãs. 3 E sobrinhas então ter para cuidar. sobrinhos, né. Aí eu, como por causa da revelação, porque eu devia ter orado mais a Deus, tinha ter mais ligação mais com Deus nesse momento, mas eu fui muito pela emoção. Aí eu falei assim: "Ah, vou deixar de me prevenir, vou, né, Deus vai me dar uma menina, então amém". E foi indo, foi indo, foi indo, e quando foi para fazer a ultrassom, tava lá, um meninão. Saí dali chorando, revoltada com a vida, com tudo e com todos, Hã. né, porque eu queria ter uma menina. Me decepcionei comigo mesma, me decepcionei com as pessoas pela revelação, né. E eu vivi um momento, assim, que eu não coloquei o nome dele, quem colocou o nome do meu pequeno foi a Débora e o meu esposo.
E ali eu já não falava mais com ele. Não queria mais conversa com ele, que todo dia eu conversava. Ah, Radassa, conversava, filha, isso. E comprava tanta coisa que eu já colocava na caixinha lá da cestinha do Mercado Livre. Um monte de coisa de menina, de menina, de Uhum. menina. E pra no final acontecer isso comigo, né? Aconteceu isso e ele nasceu. Não tive aquele prazer de pegar ele, beijar ele, ter aquela coisa Mas você tinha gostosa. feito o ultrassom antes ou descobriu na hora? Não tive as ultrassons, aí eu ainda fiz mais 2 para saber se era uma menina mesmo ou era um menino. Ainda Uhum. tinha gente falando assim: "Ah, o nome vai ser Ana, tal, tal", e eu falei assim: "Não, eu acho que Deus vai me surpreender na hora, vai ser uma menina". Quando chegou na hora, eu olhei assim pra cara dele e não quis, assim, contato, né. Houve a rejeição quando ele nasceu. Houve, houve. E aí você teve Aí depressão pós-parto também ou não? Foi mais a indignação, a revolta mesmo e eu acho que eu por estava ter com depressão, entendeu, por quê? Ele teve tirícia, né, e o médico ela assim: "Ah, mãe, vem aqui logo, traz ele para ficar internado, tomar um banho de sol, não sei o quê", a gente ficamos quase 2 semanas no hospital. E todo momento ali, eu pegava o celular, ia pra internet, não prestava atenção nele. "Mãe, você tem que dar mamar em 3 horas", e eu não queria saber dele, entendeu. Uhum. Então, pra mim, se ele mamou ou não, o problema é dele, tipo assim, né. Aí foi que eu chegou uma senhora, falou assim: "Eu preciso falar com você", eu falei: "Tá bom". Eu falei assim: "Acho que ela vai falar de algum problema, né, de saúde dele". Quando chegou, ela começou a conversar: "Mas por que você quer ter filha mulher? O que que acontece contigo, que você não dá atenção pra ele?". Aí fomos 2 horas conversando, 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 eu saí de lá, tipo, com outra mente, com outra cabeça, e ela era uma psicóloga. Olha só. então você foi Cheguei tratada. isso, cheguei lá, pedi perdão pra ele. Perguntei pra ele se ele me perdoava, "Você me perdoa, mamãe, a mamãe a partir de hoje vai tratar você melhor". E foi Sim, aquela emoção, aquela coisa gostosa, e de ser curado. Se sim. afasta de pessoas tóxicas, se afasta de pessoas que não te faz bem. Deus quis que você tivesse 3 filhos homem, você é a rainha do lar, você é a princesa, você é isso. Aí ela falou assim: "Eu tive uma filha, mas minha filha não gosta de usar vestido, não gosta de lacinho, não gosta e tudo que eu gosto, ela não gosta". Já pensou se você tivesse uma filha assim? Tudo que você queria era colocar um lacinho, um vestidinho. Aí eu falei: "É verdade". Ok. Aí eu cheguei, pedi perdão pra ele e tudo, conversei com ele, fiquei mais perto dele. Tanto que ele foi pra escola o ano passado, com 3 anos de idade ele foi pra escola, pra creche, Então demorou quanto porque tempo, Ignis, pra você aceitar o seu filho? não, olha, é assim que ele ficou 1 mês em casa, aí ele teve a tirícia, porque ele ficava Uhum. amarelinho, mesmo o banho de Ah, sol então não já foi dava. logo ali no início mesmo. Isso. Aí fui me curando, fui me afastando de pessoas que me faziam mal, de tudo que me fazia mal, de pensamentos, mas também, foi um processo. Sim, Eu via uma Não é menina, eu queria uma fácil. menina, eu via qualquer criança mulher, eu queria, mas só que eu fui me curando. Aí eu já estava nesse grupo, aí uma moça falou assim: "Gente, eu tô muito feliz, que eu queria uma menina e hoje eu tô grávida de uma menina, mas só que a minha filha tem síndrome de Down". Aí eu fiquei pensando: "Nossa, ela tá feliz e tá triste no mesmo tempo, e se fosse eu no caso?", né. Deus me deu todos os 3 perfeito. uhum, Aí foi me curando, sim. tratando de mim, tratando de mim, tratando de mim, pensando só nele, pensando só neles, nos meus filhos, isso, e tudo que me fazia bem, tudo me E fazia hoje é o que é mais grudadinho com você ou não? mais grudado, Olha só. mais grudado. Ele tem ele percebe muito assim: "Ah, mãe, você tá triste", ele percebe, já vem, abraça, beija. E Deus ainda ele é tão maravilhoso que não deixou, assim, sabe, aquela coisa de ser mãe Sim. de menina. A Deora tem uma filha mulher, né, e ela me chama de mamãe. Tipo assim, do Olha nada ela: só, "Mamãe, olha isso, mamãe", e tipo assim, sabe, legal. e tudo que eu gostaria de uma menina, então ela tem tudo aquilo, né, tipo, nós divide as crianças, o Heitor é dela e a Maísa é minha. Nós divide essa criança, e então eu me sinto assim: "Ó, eu tenho quem disse que eu não tenho filha mulher? Eu tenho filha mulher", E entendeu? a relação dos primos são muito boas, então, São, Não, crescem como irmãos mesmo. sim. são. Também assim mesmo. E você participou desse momento, Débora, com ela? Na verdade, o Heitor, ele foi gerado no meu coração, eu falo. Ele é o meu filho de coração.
desde o primeiro dia que eu descobri eu fui a primeira a descobrir que ela estava grávida, né. E a gente descobriu isso juntas, e eu fiquei muito feliz, porque eu amo ver minhas irmãs gerando, tendo filho. Eu não quero mais. Mas eu acho muito lindo, assim, e a gente tem uma união muito forte, né, a gente tem uma conexão muito forte, eu e ela. Então, ela é uma ótima mãe. Então é bom quando você vê pessoas boas sendo mães, né, quando vai fazer um excelente papel. Porque às vezes você fala assim: "Ah, aquela pessoa não é uma boa mãe", então é triste você ver uma criança ser gerada por uma Sim. pessoa que não vai, retribuir aquilo ali que ela precisa. E ela não, ela é uma ótima mãe. Ela tem uma paciência, ela tem um carinho, ela tem toda aquela doação, e eu já não tenho essa paciência, a gente já tem esse equilíbrio. Mas eu gerei o Heitor no meu coração e eu conversava com ele, eu brincava com ele. Ela grávida, buchuda, eu dançava, assim: "Dança aí pra mim", eu filmava ela dançando. E a gente percebeu, eu e minha mãe, a gente percebeu que ela estava rejeitando ele já na barriga, né. Uhum. E a minha mãe conversava com ele, e minha mãe falava pra ela: "Igni, você tem que conversar com ele". E ela não conversava com ele, ela ficava com a barriga lá e ficava assim, com ele, e ele e a gente conversava com ele, tinha tudo isso com ele. E quando foi pra escolher o nome dele, a gente chegou falando: "Qual é o nome que tu quer dar pra ele?". Ela: "Não sei, não tenho nome de menino pra dar pra ele". Bem assim. Aí o Hector falou assim: "Vamos conversar nós 2 então, que nós é o pai Ignorou. da criança, nós que é o pai, então vamos conversar". E ele falou um nome, e a gente escolheu um nome que era de uma série que a gente estava assistindo. A gente falou: "Gostei desse nome, vai ser desse nome". E a gente escolheu Heitor Armando. E assim que ela descobriu que estava grávida, foi assim, pra mim foi mágico, porque ele foi realmente não foi diferente dos outros, sabe. Eu gosto de todos, mas o Heitor, ele tem uma coisa que é diferente, se ele vê você descalço, ele pega o chinelo e bota no teu pé. Uhum. Ele chega assim, bota o chinelo, ele chega assim: "Eu te amo, É tá?". cuidador Ele é mesmo. muito, ele é um cavaleiro, assim, ó. Ele chega: "Tia, eu te amo, tá? Tá bom, Heitor?". Ninguém fala que me ama, ele só ele chega e fala que me ama. E a gente tá descalço, ela tá descalça, ele chega e põe o sapato no pé dela. Ele pega e amarra o cabelo dela quando tá solto, ele cuida dela. Então, acho que acredito que os nossos filhos é um pouquinho de tudo que falta na gente, né. Vai suprindo, assim, um Sim, vaziozinho da é gente. verdade. E eu sinto isso nele, ele é uma criança muito especial, e ele é o meu filho do coração. Como ela fala, né, que a Maísa chama ela de mãe, realmente, ela chega: "Mãe, mamãe", pra ela. E ele não me chama de mãe, mas ele foi minha companhia na gestação da Maísa, ele foi minha companhia em muita coisa. Eu amava quando ele era pequenininho, ficava com ele. E foi a primeira visita que ele recebeu no hospital. Eu tenho vídeos deles, assim, mágicos, sabe, que eu tenho com ele uma conexão muito grande, eu creio que a gente vai continuar crescendo, ele vai continuar crescendo tendo essa conexão comigo. É um Sim, sobrinho, assim, marcante, sabe. Ele é incrível. veio para acrescentar a Vem. família, né. Ele é a calmaria. Minha mãe, quando ele sobe, assim, sai de casa, minha mãe fala assim: "Esse menino é muito diferente de todos. Esse menino aí é um lorde", minha mãe fala, porque ele é muito cavaleiro. Ah, E a gente não ensina ele nada, ele faz tudo é natural dele. por ele mesmo. O povo vai ficar curioso, quero conhecer esse Tem que Tem conhecer. que conhecer. Aham. Aí ele não falava, né. Ele teve um atraso na fala dele, e ele não falava até os 3 anos. Isso é uma coisa muito gostosa. E eu falava: "Fala assim, fala isso", ele não falava, ele era muito tímido, 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 tímido de tudo. E hoje a gente fala: "Heitor, fala, para de falar um pouquinho, pelo amor de Deus, Heitor". E tudo ele fala hoje. Ele é muito falante. Hoje ele fala bastante, né, tudo certinho, e fala até demais. Tudo ele conta. Aham. Dé, aí fez isso, 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 isso". "Tá bom, tia, vai lá, repreendeu o Natan e o Caleb". E a sua segunda gestação foi tranquila? A Maísa foi uma gestação, assim, as minhas 2 gestação foi tranquilas. Graças a Deus, sou muito boa pra gestar, assim, não tenho enjoo, não tenho sofrimento de nada, sou muito tranquila. A Maísa, ela não foi uma surpresa, porque a gente, né, quando a gente sabe, sabe. Mas não foi uma surpresa, mas ela é uma gestação muito tranquila. Foi uma gestação, assim, incrível, sabe, que eu passei, assim, bem relax. Senti tudo, foi bem tranquilo. E eu admiro a Maísa porque ela é uma criança, assim, muito esperta, sabe. Ela é atenciosa, ela é inteligente, a idade dela, ela é muito madura. Uhum. Né, agora ela tá passando tempo com o pai dela, e eu ligo pra ela, e falo assim: "Maísa, como que você tá?". "Eu tô bem, mãe, eu andei de cavalo, eu tô com muita saudade, tá, mamãe?". "Ó, mamãe, meu cabelo", ela faz. Ela é muito delicada, ela é uma criança incrível, assim, sabe, diferente do Davi, que é bem desatencioso. Davi, o mundo tá caindo na frente dele, ele tá assim, ó.
Que Ele legal. relax, nossa, se não tem, ele tá tranquilo. Se eu chego assim no mercado e eu falo ele fala: "Mãe, quero isso", eu falo: "Davi, hoje não". "Tá bom, mãe, quando você tiver, você compra? Pode deixar que a mamãe Ai, que compra". amor. E é a criança mais compreensível que tu vai conhecer, é o Davi. Inteligente de tudo também. E a Maísa tem isso, tem inteligência, mas a Maísa é mais geniosa, né. Ela é mais eu acho que é sanguinária, ela é mais sanguinária, mas é uma criança, assim, incrível, de conversar, de tudo. Ela tem 3 aninhos, mas ela é muito madura. Sim. E são 2 gestações, assim, que por mais que da Maísa não tem E como são diferentes, né? tom muito diferente, Todos muito. os filhos é o diferencial de um para o outro. São, Eu mesmo tenho o Isaac e o Israel, que são os pequenos, e a Débora já é casada, então a sim, gente foca mais nos pequenininhos que estão, né, aqui. E eles quase a mesma idade, alguns acham até que são gêmeos, são 2 anos só de diferença. sim, São inseparáveis, né, até é bonito de ver. A gente tem ali no quarto, cada um tem a sua cama, pois de manhã você vai acordar eles, tá um grudado no outro. Ele espera fechar a porta e o sim. outro vai já pula para a cama do outro. Mas são totalmente diferentes. O Isaac calmo, tranquilo, igual o seu menino, assim, muito tranquilinho, É, amoroso. E o Israel já é todo Diferente. todo mundo vê que ele chegou, ele é todo, bagunceirinho, né, mas são muito diferentes um do outro. E é legal isso, né, porque, de repente tem mães que acham que: "Ai, o meu segundo, terceiro filho não, vai ser tudo cópia do primeiro". Não, não não. vai ser totalmente diferente. Já não falo porque eu não tenho pequenininho, né. Eu já tenho 42, mas eu tenho um neto de 14, que é Sim. também uma benção, que veio para minha casa com 3 aninhos, e hoje eu tenho ele, assim, como meu neto, né, de sangue. E ele toda a vida ele me abraça, me beija, é uma criança, assim, que veio eu não tenho neto, né, do meu filho, mas Deus enviou ele como meu neto, e eu tenho ele como meu neto. E ai de mim dizer que ele não é meu neto, porque ele tem Que lindo. 14 anos, mas pensa, menina, se eu tivesse um de sangue eu acho que não seria tão igual, Ele é um do jeito mundo, que ele né. trata É. eu e meu esposo. Mas falando com a pastora me fez me lembrar disso que a pastora sentiu aí do seu filho, quando eu também engravidei de uma menina, e eu perdi de 9 mesinhos, eu também não eu tive a mesma sensação que você. Eu eu não conseguia ver mulher grávida na minha frente. Desde o hospital, quando eu ganhei, que eu perdi ela, quando as crianças chegavam para mamar, eu já me revoltei. Eu falava para Deus: "Por que eu não tenho minha filha? Por que eu não tenho?". Pastora, eu digo para a senhora que cada vez que eu via uma mulher grávida, eu ficava com uma raiva daquela mulher. Eu peguei isso, sabe, eu ficava com raiva mesmo, eu tinha raiva de ver aquela mulher barriguda e eu não conseguir ter a minha filha. Isso custou sair do meu coração, mas um pastor falou comigo sobre isso. Pregou no altar, a resposta que eu queria. E foi uma coisa, assim, que arrancou de dentro de mim. Portanto, o meu quarto da minha filha estava todo preparadinho, rosinha, tudo certinho. Eu tive que dar tudo aquilo ali. Foi uma coisa bem complicada para mim. Hoje eu sei como é que você passou, assim, sabendo que você ia ter uma menina e gerou um menino. Não é fácil. Eu me coloquei no seu lugar, porque eu também senti a mesma sensação de rejeitar uma barriga de outra pessoa, sabendo que a pessoa estava ali Sim, gerando e eu não pude gerar. É complicado É isso. Às vezes a complicado. gente, escuta, mas a gente: mas é complicado", né, até sair dentro da gente, né, é uma coisa aí é um que processo, é, né. exatamente. A senhora me fez me lembrar isso. Mas glória a Deus que hoje estão curadas, Amém, Sim, também. né, foram tratadas pela Sim. palavra do Senhor, né, pelo Espírito Santo, que é o nosso Amém. maior amigo, né, o nosso O importante é que Deus consolador. nos cura, né, Sim. nos limpa, né. Então, Me né, para curou. as mulheres que estão Hum. assistindo, de repente está passando por É essa mesma, verdade, sim, né, porque quantas de nós, porque é aquilo, quando a gente está gerando, a gente já cria algo na nossa mente. é Sim. O verdade. episódio passado veio falar de mães atípicas, né, mães que receberam, depois que a criança nasceu, receberam um diagnóstico difícil. Sim, Uma delas chegou a dizer que para ela foi como se ela tivesse passado pelo luto, ele tivesse perdido seu filho ali, ou seja, sonhos, tudo aquilo que projetou, ela teve que refazer os sonhos, como se tivesse, né, ter que gerar novamente, para criar novamente aquela criança, né, no coração, da forma que ele realmente era. E muitas mães, né, passam por dificuldades assim. E é importante a gente estar realmente falando sobre isso,
né, vocês não estão escondendo o que aconteceu, né, porque seria fácil chegar aqui, né, Sim, falar: "Não, minha maternidade foi tranquila", e esconder alguns fatos. Mas hoje a gente está aqui para realmente revelar e para que elas entendam que há um processo na vida de cada uma de nós, né, e que todo processo ele precisa ser vencido, ele precisa ser trabalhado da melhor sim, forma e que nossos filhos são uma bênção, nossos filhos são herança do Senhor e o Senhor ele nos capacita para criá-los, né, na presença Sim, de Deus. E falando com vocês aqui, vocês duas têm atividades na igreja, né? A Ignis, esposa de pastor, 1001 atividades. Você também acompanha, né, Débora, Sim, ali, tá nas atividades, no louvor, isso. tá sempre ali com alguma, né, fazendo algum trabalho dentro da igreja. E vindo agora para a questão da fé. Como que vocês criam seus filhos, diante dessa rotina, né, de fé, de igreja? Porque muitas vezes é fácil, eu tiro por mim, né, a gente se ocupa tanto dentro da igreja, tanta atividade, e às vezes a gente deixa um pouquinho de dar atenção para eles e eles reclamam. Né, os verdade. meus pequenos, a Débora também quando era menor, ela sempre falava: "A gente não tem tempo para nós e a nossa família", né, eles questionam, e aí já é um despertar, epa, espera aí, né, eu estou dando muito de mim fora, eu tenho também que dar de mim, né, para minha família, tenho que Sim, dar atenção para os meus filhos, e também para que eles não tenham nessa ideia de igreja como algo ruim, né, poxa, perdi meu pai por conta da igreja, né, é só igreja, eles têm que ter também essa visão e eles fazem parte da igreja também, né. Você primeiro, Ignis, como que você trata isso com seus filhos? Eles já nasceram ou vocês estavam no Siri, ali isso, ainda? isso. A gente estava no Siri, mas, tudo isso é o tempo. A gente Uhum, determina o tempo, os dias, igual segunda-feira a gente pega, vai passear em família. Segunda é sim. nossa, a gente vai para o shopping, a gente vai para algum lugar, para o restaurante, passeia, parquinho. Segunda é nossa, da família. Aí os outros dias é as atividades da igreja, o trabalho que a gente trabalha, faz extra, tem trabalho fixo também. E a gente consegue, regrar tudo isso daí, né, Uhum. direitinho, então não fica pesado, tipo, não fica uma coisa assim: "Ah, mãe, e o passeio? Ai, mãe", não tem essas, Não precisa ter cobrança. não tem cobrança. E também é uma coisa que eles gostam Sim, de estar sair. no de sair, de estar na igreja, sim. culto ao ar livre, de estar na vigília, ele gosta dessa, Que porque acho bom. que já nasceu dentro da igreja, imagina. Aham. Então para eles ali, meu Deus do Né, um céu. ambiente comum para eles, e É. eles realmente gostam daquele Que ambiente. bom, Sim, né? e em tudo também eles já são agora grandinho, então a gente consegue, né, deixa com a tia vai, passeia, vai para o shopping, leva para passear, a cunhada, entendeu? Aí sempre tem alguém que dá uma Sim, atividade para eles. Fora o Haddad, que eles Sim. lá no Santinho, eles participavam do Haddad, então para eles era muito bom. Excursão, tudo que tinha excursão, retiro, não sei o que lá, dentro da igreja, o acampa dentro. Oi, vai filho, vai, entendeu? E Pra hoje eles não mesmo eu ficar estava aquele negócio de igreja, igreja, sim. sim, igreja, sim. igreja, É entendeu? verdade. E graças a Deus hoje as nossas igrejas, né, têm a igreja em geral, tem atividade, né, Tem, para criança, para o adolescente. Isso é bom, abrange todos os departamentos, Sim, toda a porque idade. eles já crescem ativos, né, Sim, dentro ali da sua faixa de idade. Porque eu, por exemplo, né, eu quando eu me converti, eu tive que me misturar com os adultos e ali ficar. aham, Era o culto só da oração, não tinha, né, na época, o departamento de adolescente, né, tinha o de jovens, mas era algo muito restrito. Hoje sim. não, meu Deus, eles vão, né, esses acampamentos, Haddad, e é, assim, maravilhoso para eles, né, e realmente os pequenos, eles não vê a hora. Os meus, mãe, tem igreja hoje? Mãe, quer ir pra igreja? Sim. Né? Ali já fazem o vínculo de amizade, isso é maravilhoso. E os seus também estão ali no meio. No meio. Eu, na verdade, eu cresci na igreja, né. Eu cresci nasci na igreja, né, e eles têm isso também, né, essa dádiva de crescer na igreja, porque é muito difícil também você se adaptar depois de grande, até Uhum. e não, eles já estão nesse meio já desde a barriga ali, né. Eu tive uma experiência quando era pequena, e trazendo isso para a criação deles, que eu fui criada numa rigidez muito forte, né, numa igreja muito rígida. E eu cresci com um erro muito grande, que era orar era um castigo. "Ah, Uhum. você fez isso, vai orar". Aí se acontecer alguma coisa na escola, vai orar que você tem que vigiar mais. Nada. Mas você fez errado. Aí eu ficava: "Meu Deus". E eu levava aquilo ali como um Sim, castigo orar. E eu tinha um ódio de orar.
E isso foi quebrado quando eu tive necessidade de realmente orar, né, que você tá lá no poço, tem que orar, com ódio ou sem ódio. E eu tive isso, eu tinha muita raiva de orar. Eu ficava: "Meu Deus, que castigo, eu agora tenho que ficar de joelho orando", e eu não sabia o que orar, e eu orava com ódio. E isso foi uma coisa que eu consegui quebrar nos meus filhos, porque se ele errou, eu tenho que corrigir ele, né. O que que a Bíblia diz que a vara tira a loucura da criança, então às vezes as crianças acham que não bate bem, né, tem que levar uma surra. Às vezes não que eu concorde em espancar a criança, eu não sou esse tipo de mãe. Eu Sim. tenho a voz muito alterada e eu evito muito de gritar, porque às vezes isso também é uma agressão muito forte. Então a Uhum. criança vai crescer e tem esses traumas, né. Então eu busco tratar isso. Eu grito, óbvio, mas não aquela coisa, assim, que você fala: "Meu Deus, que mãe doida". Mas eu evito muito de bater, porque eu fui criada muito também sobre conversa. Minha mãe, antes de bater, ela conversava demais. Era assim, ó, todo dia conversa. E quando ela batia, ela falava: "Eu tô te batendo porque todas as conversas que eu tive com você não adiantou de nada". Cansei de Eu falar. cansei de falar. E era com sílabas em cima de surra, né. E eu apanhava. E eu trouxe isso pra criação deles. Então eu ensino o Davi que tem que orar por prazer. Eu falo: "Davi, você tem que falar com Deus com prazer de falar com ele, não é um castigo". E quando eu não gosto de bater nele, porque ele é uma criança, assim, que não você olha assim e fala: "Cara, não tem necessidade de apanhar, sabe, vamos conversar aqui, você gosta de apanhar?". A mãe é novinha, a mãe lembra das surras ainda, é triste apanhar, dói. Eu não tenho prazer de te ver chorando. Você gosta de apanhar? Ele: "Não". Aí eu falo: "Você é um homem ou você é um banana?". Aí ele: "Eu sou uma banana". Eu falei: "Não, tu é um homem, cara, tu é um menino. Já viu é bonito ver homem apanhando? Não, filho. Então não, você não tem que apanhar, você tem que aprender o que a mamãe tá falando e não fazer mais". Ele: "Tá bom, mãe, não vou fazer mais". Aí melhora umas 2 semanas, 3, aí depois tem que falar de novo, porque ele Aham. esquece. Mas eu na questão da igreja, eu trago isso, o prazer de estar na igreja. Sim. Ele não gosta muito de ir, por conta do barulho, que eles querem muito barulho e que a igreja tem ar-condicionado, é muito gelado. É sempre uma desculpa. Mas também quando eu não vou ele fala: "Você tem que ir pra igreja, mãe", porque eles vê. Quando eu não vou pra igreja, ele: "Mãe, por que você não vai na igreja?". "Tem que ir na igreja, mãe. Vamos na igreja". Aí eu falo: "Ah, você quer ir na igreja hoje? Então vamos". Porque aí tem que aproveitar quando ele quer ir, né. Sim. Mas eu tenho uma criação muito compartilhada com a minha mãe, né. Minha mãe é obreira tipo, a gente tem essa compartilhação muito grande, e ela leva ele pra todo canto que ele vai, né. E ele é um chaveirinho dela pra cima e pra baixo. E ela fala muito de Deus pra ele, conta toda a história de Deus pra ele, conta toda a Bíblia pra ele, e ele fala tudo. Ele: "Mãe, sabia que Noé fez isso? Sabia que Moisés fez isso? Sabia que Deus, mãe, ele fazia isso, isso". Ele fala tudo, tudo, tudo. Então eu fico muito tranquila, porque eu sei que a gente às vezes pode falhar numa coisa ou outra, mas o principal tá dentro dele, tá sendo O coração dele tá sendo tá ministrado. semeado. Então pode vir o que vier, porque a Bíblia diz, né, ensinar o menino no caminho que deve andar. Ele pode crescer, você pode percorrer o mundo inteiro. Podem pregar outras coisas pra ti, mas se a semente tá plantada ali, ele não vai esquecer. O filho pródigo, ele fez tudo o que fez, mas no momento da aflição ele se Lembrou. lembrou. Aí e isso aconteceu comigo, eu me lembrei. Às vezes a minha mãe falava e eu ficava, tá entrando por um ouvido por outro, não. Ele vinha e descia. E eu não estava ali prestando atenção que desceu. Mas eu lembrei de tudo e eu acredito que eles vão crescer, vão ter as decisões deles, mas a gente vai estar com a consciência limpa que a gente ensinou eles no caminho que deveria andar. Eu creio que em algum momento eles eu não pretendo que e não meu sonho é que eles não saiam, né, porque é ruim pra voltar. Mas se Deus permitir, eles vão saber o caminho de volta. Uhum. Eles vão ter essa direção, porque eu sou mãe solo, mas eu tenho muito apoio deles. O Hélio tem uma visão masculina muito boa pra ele. Então ele não chama o Hélio de tio, ele é meu tio, é o pastor Wellington. Então ele tem essa visão primeiro, depois de tio. Então ele Uhum. tem é um pastor, Isso é bom. é o pastor da minha mãe, é o pastor da minha casa, porque o Wellington dita em cima e embaixo. Então ele tem isso com ele, e a Maísa Ele também já tem vê a isso. autoridade A Maísa, pastoral. ela ama louvar, ela fica no espelho com o com alguma coisinha e fica cantando, e ela tem a Tamires, que é a tia dela, né, fica regendo lá na frente, ela fica imitando a Tamires, então já tá crescendo ali. Então já tem isso, então a gente não precisa ficar: "Você tem que fazer isso, você tem que", não, a gente é um exemplo pra eles. Então ele vai seguindo, é igual um patinho, vai seguindo. Então se às vezes dá alguma coisa errada ali, ó, a gente tem que prestar atenção primeiro na gente também, será que a gente tá fazendo alguma coisa certa? Então essa questão da fé, a questão de eles crescerem já nisso, nascerem nisso, ajuda muito. Essa semana a gente está com uma leitura bíblica em Deuteronômio, e Deuteronômio fala justamente isso,
né, Deuteronômio 6, Deus vai deixar a ordem ali para Moisés e fala: anuncia aos seus filhos Sim. as maravilhas que Deus fez no deserto. Então Moisés dita toda a regra ali, e coloca, né? No acordar, é no levantar, é na mesa, é caminhando, é andando. Fale para os seus filhos sobre as maravilhas de Deus. Sim. Então, e realmente é isso. Contar para os nossos filhos as maravilhas que o Senhor fez, contar o nosso testemunho. Acredito que os filhos da Ignis conhecem o testemunho do pai, né? Sim. Não só falado na igreja, mas sentado com eles à mesa e falando: olha, Deus fez um milagre na vida do pai, na vida da mãe. O pai não podia gerar e você veio como presente, como um milagre. Então, isso é anunciar É Cristo na verdade. vida deles, anunciar um milagre, anunciar a salvação. E na tua casa não é diferente, né, irmã Leninha? Ali junto com o neto, junto com a nora. Minha nora agora está passando por um processo. Estou aqui, mas estou com o pensamento lá. Aham. Não é fácil. As lutas vêm, mas a gente olha. Eu sempre digo assim: as lutas vêm, mas nós temos que olhar para Cristo, né? Que é o nosso ajudador, é o nosso ajudador que nos consola nessas horas. Minha nora estava passando por um AVC e hoje eu vi a mão de Deus. Quando a fisioterapeuta falou, e até estava comentando lá embaixo com a minha irmã, quando a fisioterapeuta disse que tem tudo para ela conseguir andar rapidinho. Uhum. Então, para quem viu ela e do jeito que ela tá, nossa, só Jesus. Então, só agradecer. Eu cuido dela como ela se fosse minha filha, irmã, porque eu tenho ela como minha filha. E não só agora, né? Essa amizade de vocês é Não, muito já linda. dura 10 anos. Aham. 10 anos. A São gente se dá como super amigas, bem. são como mãe Somos e filha. amiga, mãe e filha. Hoje ela me dizia que me amava, não me deixa sozinha, sogra. Eu disse, nunca vou te deixar sozinha. Nunca vou. Vou fazer o possível. Só que mostra de dorzinha nas minhas costas, mas vale a pena. Glória a Mas, Deus. pastora, eu queria perguntar para a senhora quais são os seus os mais desafios, né? Que você tem. A senhora é uma pastora, Hum. é mãe e esposa. Quais os seus maiores desafios? O maior desafio? Ela todo dia, né, é mostrar a realidade para meus filhos, né, pregar a mensagem da cruz para ele. É um desafio para eles, porque a escola ensina, mas também tem os amigos que ensinam coisas muito horríveis. E a minha preocupação é essa, né? Mas aí a gente prega com a nossa vida, com a nossa conduta, levando ele Sim, para a igreja. O meu desafio todo dia é mostrando o caminho do céu, que sim. é pecado, falo, é pecado, o papai do céu não gosta. E se eu gosto de mostrar Já bem é aberto, direta. já direto, não fica. Porque a senhora educa em casa e o colégio educa de outra forma, né? É, Então é um desafio que, né, que mas você. às vezes nem é o colégio, porque olha, eu amo o Santinho, né? A Maria Tomás, a escola, aquela escola, meu Deus do céu, é uma benção, né? Tudo que acontece com os meus filhos, ele posso liberar eles, ele acabou de pegar um ônibus, elas são bem prestativas, mas a questão assim mais era os amigos, Sim, os sabe? amigos. Que querem levar para o mau Sim, sim. caminho, Escola. quer que sai cabular aula, essas coisas, e eu falo: "Caleb, não vai para o caminho, Caleb, não pode". Mostrar para ele, assim, Igual meu que neto. Igual. ser amigo da mãe, ser amigo do pai, você pode falar as suas vontades, o que você deseja, o que você quer, entendeu? Porque a gente já tem o pastor Wellington, né, já tem, tipo, já foi do crime, já tem uma estrutura bem, né, veio de uma família, né, estruturada, né. Sim, Então a gente procura, assim, a se preocupar com as crianças nessa fase, tipo, "Filho, não pode isso, não pode aquilo, o que você sim. precisar", né. Você viu que seu pai andou pelo caminho errado, aprendeu tudo errado desde novinho, com 12 anos de idade, então a mãe tá aqui, então eu sou amiga do meu filho. Assim, o Isso é que muito você precisar, e importante. o Isso mais é muito bom. importante, É. Eles e terem confiança, Sim. se abrir com o pai, com a ter um mãe. Ah, relacionamento, né, isso. porque é muito bom isso. A gente teve um relacionamento A com nossos liberdade pais. de conhecer o Sim, filho, né? Sim. Conhecer. sim. Isso é bom. Meu desafio todo dia é esse, a minha preocupação de, né, de ter eles É a dentro da criação igreja, mesmo, a educação. educação, ter eles dentro da igreja, no caminho do Senhor. Eu sei que é um desafio, né,
Um tem 12, o outro tem 9, o outro tem 4, Meu Deus. né? Tudo homem, né? E os homens são bravos, né? Depois, quando cresce, Caleb já tá com 12 anos, quer trabalhar. Filho, eu quero trabalhar, né? Porque ser independente. Bom sinal, né? Isso é muito bom. É. Ele ajuda a avó dele, a minha mãe tem uma lanchonete, ele sai na praia para vender tudo, tem o dinheirinho dele, isso é muito bom. Já começar desde pequenininho, Sim, criar atividade, responsabilidade. Ah, mãe, eu queria estudar tarde. Não, vai estudar de manhã, porque a sua mãe estudou de manhã, sua avó vai acordar mais de manhã, porque eu gosto de dormir. Hoje não mais, depois que a gente casa, tem filho, a gente não dorme mais, né? Então, vamos criar responsabilidade, ir para a escola de manhã, então, vamos seguindo até o terceiro colegial de manhã. Quando Pra já tiver criar adulto, for trabalhar, já não tem dificuldade. Não Não tem tem dificuldade pra rotina, acordar. né? Isso é De bom, acordar de né? manhã. Você conhecer o seu filho, Sim. ele conhecer você. Sim. Essa relação de mãe e filha, isso é muito bom. E Isso é para você, Débora, o seu maior desafio? Você já falou aqui que é mãe solo, Sim, mas tem uma rede de apoio bem forte. muito. Eu acho que isso ajuda muito, né? A gente tá falando de maternidade real e aqui tá abrangendo 2 tipos de realidade, maternidade. E tem aquelas que não têm nenhum apoio, que eu acho que é o mais dolorido e o mais sofrido. E eu sou muito grata a Deus, assim, porque eu acho que ele permitiu acontecer tudo isso comigo já, por saber que eu teria um grande apoio. Eu acho que sozinha eu não suportaria. Eu falo assim que eles são tudo, assim, pra mim, sabe? A minha mãe, ela, desde a da gestação do Davi, ela me abraçou, me acolheu, né? E ela é o meu porto seguro. A relação dele com o Davi, a relação dela com o Davi é muito grande. E ela fala assim, mãe, quando você casar, eu vou ficar 15 dias com a mãe, 15 dias com a senhora, com a avó, tá? Eu sou um Vai ser pouquinho guarda dela e um pouquinho. compartilhada. Eu vou ser um pouquinho dela e um pouquinho teu, mãe, porque eu não posso deixar minha avó, ela é muito velhinha. Ela foi, tá? Aí minha mãe olha pra cara dele, tipo, eu, velhinha. Mas ele tem uma relação com a minha mãe muito grande. Como a senhora falou do neto, né? E que não é do sangue, mas Deus ele envia, né? Ele envia anjos assim, não precisa ser. É verdade. São pessoas, são crianças que são enviadas. Então, já é uma maternidade ali diferenciada, já é um parentesco diferenciado que pessoas que vai estar ouvindo isso daqui vai estar se identificando com isso daí. Sim. Então, eu acredito que a intenção do projeto de vocês é agregar todo mundo, é ser inclusivo com todos os tipos de mães, né? Sendo vós que faz papel de mãe, né? E sendo pais também que faz papel de mãe, às Sim. vezes. E ser mãe solo. E dizer assim, ó, que eu sou muito feliz, independente dessa, como é, dessa deficiência, digamos assim. Eu sou muito feliz com os meus filhos. Eu não vejo como um problema. Ah, mas é mãe solteira. Não vejo isso como um problema, porque são 2 crianças. Eu sei que se eu tiver velhinha, eu vou ter 2 pessoas ali por mim. Eu vou poder chegar e receber meus filhos na minha casa. E eu falo pro Davi assim: quando você tiver 18 anos, eu vou estar com 37 ainda. Cara, eu vou estar muito novinha, eu vou muito estar uma nova. baita coroa. Sua mãe vai ser confundida com a sua irmã. Então, tipo assim, eu falo pra ele, então pra mim tá tudo tranquilo. E ele morre de rir, né? Ele fala, não, mãe, você é minha mãe, cara. Você é minha mãe, você não é minha irmã. Aham. E eu converso com ele, eu falo, Davi, sabe que quando você tiver 18, mas eu vou ter 13, Davi. Vocês vão estar tudo grande. E vocês vão fazer tudo que eu peço e tá tudo certo. Então, tipo assim, eu não tenho isso daqui, que eu sou triste por isso, porque tem muitas pessoas que se cobram e perdem a vontade de viver. As pessoas falam, meu Deus, a Verdade. Débora se cuida tanto, porque isso. Porque eu sou mãe, mas eu tenho que me lembrar que eu sou mulher também. Eu sou ser humano. E eu falo pra ela a diferença de nós é que ela se doa muito. De tudo. Aí ele se doa demais. A gente tem essa. Eu falo pro França, tem que se lembrar que você é mulher também. Tem que se lembrar que você tem que sair, você tem que se divertir também, que você tem que sorrir, que você tem que se cuidar, tem que fazer o cabelo, tem que fazer uma unha, tem que se lembrar que você também é mulher. E a gente tem que ter essa coisa. E Questão. isso. E às vezes eu me esquecia muito dessa questão de ter tanto apoio, a gente vai se alargando, né? E eu falei, não, e eu tô muito policiando isso. E eu falo, não, eu sou mãe também. E eu sou a Eu sou a responsável. responsável. E eu sou muito feliz com isso, porque Deus, ele, no momento que eu pensei que eu estava sozinha, que eu perdi, assim, que eu que estava segurando na mão de Deus e eu soltei da mão de Deus, e ele pegou e segurou na minha mão e disse, eu que tenho que segurar na tua mão, não é você, porque você se Vai soltar. desapercebe, solta. E eu vi que ele abriu uma porta para mim, assim, que ninguém poderia abrir, se não fosse ele.
onde eu consigo dar o bom do melhor para os meus filhos, onde eu consigo prover sobre a vida dos meus filhos, onde eu tive muita ajuda, mas a ajuda não era só de mim, sabe, do meu suor. E Deus, ele trabalhou nisso. Então, as pessoas que estão ouvindo, né, mães solos, Deus tem esse poder de te fazer ser uma pessoa independente, de ser um suor teu somente, sabe? Uhum. Vai ter ajuda, mas você saber que o teu filho às vezes vai estudar, vai ser um professor, vai ser um engenheiro, mas vai ter a porção do suor vai ser muito mais seu. Você vai ser uma pessoa muito mais Deus dá gratificante. capacidade para Isso, você vai isso. saber, não, ele tá ali porque foi um suor meu. Eu trabalhei, eu corri atrás para ele poder estudar, eu que investi nele. Me ajudaram, mas assim, eu também tive que ralar, eu também tive que correr atrás. E eu tô sentindo essa sensação, sabe? Hoje, passando tudo que eu já passei, eu vi que Deus, ele segurou na minha mão e ele me levantou e disse que ele estava comigo desde quando eu me tornei mãe, desde com 18 Uhum. anos. E eu se tornando mãe da Maísa também, eu vi que Deus não me abandonou e eu consigo hoje suprir, prover sobre o meu lar, prover sobre a vida dos meus filhos. Se meu filho pedir uma bolacha, eu tenho dinheiro para comprar uma bolacha pro meu filho. Se o meu filho usar uma fralda, usasse fralda hoje, eu teria dinheiro para comprar uma fralda. Porque eu já tive dias que não tinha dinheiro para comprar uma bolacha pro meu filho. E eles foram o meu suporte. De eu estar passando situações difíceis e o Elton me ligar, ó, tô te mandando um dinheiro aí. Aí tá bom. De o Elton falar assim, Débora, tá precisando de alguma coisa? Aí fala, Frange, tá precisando de alguma coisa? Tô. O meu pai chegar, Débora, o Davi precisa de alguma coisa? Sim. Porque eu ainda me achava incapaz de se tornar uma mãe independente. Eu não tinha coragem. Eu me achava que eu tinha que estar escorada em Achava alguém. que não ia dar conta. Não. Eu achava que eu tinha que estar com alguém. Escorada em alguém. Na minha mãe, neles. E eles sempre me encorajando. Você tem que ir atrás. Você tinha medo? Medo. Medo sabe? E hoje eu me sinto tão livre, acho que eu sou muito julgada por isso, porque, nossa, agora tá uma flor. Não, é uma liberdade incrível. E uma confiança que você tem em Pra Deus. você ter uma noção, eu só ia pro shopping com eles, né? A gente só ia pro shopping com eles, porque era eles que provia, é eles que me ajudavam. Quando eu cheguei aqui, desde quando eu cheguei aqui, eu fui buscar trabalhar, tudo. Mas eles que chegavam, vamos lá pro shopping. Eu não tinha esse prazer. E hoje não, eu consigo ser uma mãe que tem tempo para sair com ele, de investir no tempo de qualidade com ele, de investir na educação dele. E tem uma atividade que a gente gosta muito de fazer junto, que é fazer lição de casa junto. Ai, meu Deus, eu quero esse dom. Não, é a parte que a gente mais gosta de estar junto. Eu chego do serviço, ele tem lição de casa hoje. Ele pode deixar. E ele ama fazer, ele é muito inteligente. Eu só falo o que tem que fazer, ele vai lá e faz. E é uma atividade que a gente faz muito junto, e a gente conversa, e ele é uma criança que me passa muita inteligência, que eu falo, meu Deus, tudo que era pra ser pra mim nasceu nele. Então, tipo assim, ele é muito inteligente. Então, a gente tem esse desafio meu maior, que, respondendo a pergunta em si, é, é, é eu não quero ser mãe, como diz, né? Ser pai e mãe, não. Eu quero ser uma mãe para ele. Ele tem pai, mas eu quero Sim. ser uma mãe para É ele. importante É, isso, né, é, Débora, a gente não tirar a figura não, masculina do isso. pai, Isso é verdade. ainda que, né, não esteja. Você É. é mãe solo, você Isso. cuida deles, mas eles precisam Eles entender que precisam. você não é mãe e pai, você é uma mãe Mãe. capacitada para Isso. cuidar deles com E excelência. é isso que eu falo pra ele. Eu sou sua mãe. Eu mando em você até os 8 anos. Você me respeita. Ele tá bom. E ele olha assim. E eu falo: enquanto você não tiver um trabalho e tiver debaixo do meu teto, as ordens são minhas. E eu crio ele assim, mas o meu maior desafio é esse, ser uma boa visão para ele. Por mais com os meus erros. E eu falo assim, eu posso errar, falhar com muita coisa, mas eu não quero falhar como mãe. Ele vem a falar assim, não, minha mãe errou nisso, minha mãe pecou nisso, mas a minha mãe foi uma excelente mãe. Uhum. Minha mãe, ela sempre se esforçou por mim. Então, eu sei que ele sabe disso. Sei que a Maísa sabe disso, né? E é que eu falo mais dele porque ele já entende mais. A Maísa não. A É, Maísa ainda é a mamãe. Mas ele entende muito mais, né. Ele conversa como adulto, ele entende mais, então eu vou passar isso tudo pra Maísa também. E ela vai saber disso, e ela sabe disso, que ela tem uma mãe que ora por ela, que é o mais importante, eu acho que a forma mais linda de a gente amar o nosso filho é orar sim. por ele, pelos futuros, porque a gente tá com os nossos olhos ali, uma suposição, a irmã Gisele tá ali tratando ele bem na minha frente. Eu vou deixar ele na escola, ele vai pra um curso, e eu vou sair, mas eu não sei como a pessoa vai tratar meu filho. Eu não sei como a professora vai lidar com ele, com uma criança que mora numa periferia, uma criança que não tem condições boas, né. Eu não digo dele, mas tem outras crianças que a gente olha, assim, que dá dó, aí as mães pensam as pessoas pensam Tem muito tem preconceito? muito preconceito, É. porque você pensa assim: "Ah, se a mãe não manda bem arrumado, é porque a mãe não se importa, eu vou maltratar essa criança, vamos desfazer dela". E eu já vi isso.
professoras pegar e desfazer das crianças pelas suas condições. Então, tipo assim, a gente tem que buscar cuidar dos nossos filhos e mostrar que eles são cuidados dentro de casa para eles ser cuidados na escola. Porque não basta você chegar, não cuidar do teu filho, levar pra escola e exigir que cuidem do teu É filho. verdade. Como mães que não educam o seu filho e quer que a Uhum. escola educa. Ok. Largar lá Não, e virar as a costas. escola é ensino, não é educação. Então meu maior desafio é esse, é todos os dias ser um exemplo para eles, né. E falando da oração, como é importante. É importante, A oração, né, demais. dentro do lar, dentro da É. casa, e como eles sentem segurança através da oração. Aham. Né, o teu neto sempre diz: "Vó, ora por mim, É, qualquer dificuldade". isso. Se ele vai jogar, se ele vai para o colégio, ele vai lá em casa, bota a mão traz a minha mão no coração dele, pede para me abençoar ele, aí dia vinda, enquanto ele não abençoa, ele não sai. Um dia eu estava perdendo o ônibus: "Vó, por favor, faz a oração rápida". E quando ele está com um amiguinho, assim, que está passando por alguma necessidade, ou o pai do Ele amiguinho, já leva os pedidos de ele já oração. ele já liga lá do colégio falando: "Vó, tu podes orar pelo meu amigo? Ele vai fazer uma cirurgia no joelho". Ô vó, ora pelo pai do meu amigo que está doente, ou da minha É muito amiga, da minha lindo, né, avó. Isso é muito legal. Sempre. esse apoio dentro de Aham. casa. Então ele veio para lá, ele foi lá para casa com 3 aninhos, olha só. Ele começou a cantar o hino que do meu barquinho, Jesus de Nazaré, aquele lá, ele cantou ele todo, com 3 aninhos. A mãe dele estava viajando para a Argentina. E dali para cá ele começou. Ele não lê a Bíblia, mas ele na internet ele busca versículo de Bíblia e vai lá para casa perguntar se é verdade ou é mentira. É minto? É verdade, ele fala. Então eu creio que Deus trabalha assim, né. A gente Aham. vai trabalhando aos pouquinhos, É, porque não sabe trabalhar de Deus, né. é E verdade. Mas Deus ele trabalha. os meus, eles não dormem antes da oração. "Mãe, vem orar por mim". Por nós, né, a gente faz a oração da noite, é a regra da casa, aí Sim. eles dormem tranquilo. Né, mas é muito lindo isso, É. eles entender que é necessário orar e eles têm essa confiança no pai, na família, na mãe, Essa questão da a oração questão eu da peguei oração. deles, né, antes de dormir, sempre orar o Pai Nosso. Essa mãe tem que orar o Pai Nosso. Então, eu peguei esse exemplo deles, vendo eles fazendo isso, a gente morou um tempo junto, Sim. muito tempo junto. Ah, já pegou um bom exemplo. Peguei. Eles sempre oravam com as crianças e o Davi aprendeu o Pai Nosso com eles. Aham. Então a gente hoje, faz um tempo que a gente mora só eu e ele e a minha mãe, e ele fala: "Mãe, tem que orar antes de dormir". Às vezes ele esquece, eu acordo ele e falo: "Davi, tem que orar o Pai Nosso". Aí ele ora tudo rapidão, tá certo, né, e dorme. Tem isso. Isso é muito bom. E agora vamos para algo bem engraçado aqui, que a Débora deve ter muito, né. Ah, o que mais tem nessa família é coisa engraçada. Ou a Ignis também, né, tá Ai, quietinha aí, mas agora deve ter alguma coisa. E algo engraçado que vocês passaram com os filhos, com a família, e a gente já vai estar encerrando. Ai, o mais engraçado, tem bastante, a Débora tem bastante para contar. Vou deixar esse para ela, mas eu vou falar o que eu gostei, assim, e tipo, minha cunhada ri até hoje. O Caleb nasceu bem grande, enorme, enorme, meu Deus do céu. "Ah, nasceu um tourinho", o médico gritava, porque o Caleb ainda nasceu sem respirar. Né, deu placenta DPP, a placenta saiu, ele ficou, aí teve que Meu Deus, reanimar que processo. ele, tudo, né. E depois que reanimou tudo, o Caleb, o médico falou assim: "Por 1 minuto ele não morre, por 1 minuto". E aí a minha cunhada foi desesperada lá, né, ver o neném e tudo. Aí trouxe o neném, pensa no neném, grande, branco, 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 cabeludo, cabeludo, cabeludo. Eu falei assim, de vez eu olhar pro neném, eu falei assim: "Ô Érica, o neném tem bastante cabelo, eu tenho que comprar um shampoozinho de osso". Eu Ela estava se preocupou com a preocupada despesa do cabelo. Ai. com o cabelinho dele, porque era tanto cabelo, eu falei assim: "Esqueci de comprar um shampoozinho de osso". Tipo, tanta coisa pra me perguntar, traz o neném, deixa eu dar uma olhadinha, não. Eu O estava neném tá preocupada com bem. o shampoo do cabelo. E você, Débora? Ah, a gente tá falando de maternidade real, né. É. A gente tá aqui toda fina, né. "Ai, meu Deus", não, a gente tá Ah, falando um resumo, né, do que a gente quer ser uma boa mãe, mas a gente é vida doida também. A gente, né, não leva a maternidade na linha, a gente é real mesmo, de berrar, essas crianças fazem tanta coisa, imagine 5 crianças juntas, é uma loucura. tem hora que surta? Não, aí às vezes eu falo: "Meu Deus, mandam pra escola, mandam pra tia ou pra avó, sabe?". E eles são muito autênticos. Eles não são crianças, assim, que sabe, que tem diferente eles são muito autênticos, fala tudo e sabe,
E a gente tem muito isso. E a gente se comporta, assim, a gente somos muito versátil. Você colocar no meio dos ricos, você comportar como uma rica. Ninguém vai diferenciar que eu Ah, sou pobre. E se eu estiver no meio de uns pobres, eu vou ser pobre também. E ninguém vai desconfiar que eu não sou pobre. E a gente, às vezes, tenta ser finesse, né? Ter a finesse, ter a conduta. E quando a gente vai pra sede, a gente tenta manter isso. Ai, Não, ai. pra sede, vamos manter Elegância, a elegância salto. no salto. E uma coisa que eu me racho de rir nisso, porque a gente berra com eles. Vai, Caleb, vai, Natan, isso. E a gente super assim, bem real. Se é maternidade real, vamos falar. E aí, tá bom, a gente foi na formatura do Haddad. E a gente tava lá, e aí tem uma lojinha bem atrás da parte de trás ali da Felipe Schmidt, né? E aí tava ela com um salto desse tamanho, E aí, uma bolsa aqui, porque pra mim, bem quem bota a elegante. bolsa aqui já é chique. Se tá com a Ah, bolsa aqui, eu sei que tem dinheiro. Nós, pobres, já bota aqui, né? Ela com a bolsa bem aqui, eu olhei pra cara dela, e ela lá no fundo, e eu fui bem atrás plena. dela. E o Natan, que é o mais chorão. Eu falo aqui pra vocês, gente, telespectadores. Se você não tem filho, não fala do filho dos outros, porque o teu filho vai vir igual. Ela falava, essa criança é tão chorona, que essa criança, o Natan é o profeta chorão. Ele é Jeremias todo. E aí ele chegou, ela tava lá no barzinho e lá no fundo, e esse menino fazia um escândalo. Ele berrava, e ela assim, filho. Aí eu cheguei nela assim, falei, por que você tá falando assim? O que que foi? Ela, filho, aqui, Débora, ele não quer o quibe da frente, ele quer o quibe de trás. Eu olhei Ai, pra ela ai, assim, ai. o quê? Eu falei, Fran, você pode falar normal, a gente não tá na sede, a gente tá aqui no barzinho, pode falar. Ela, não, Débora, ele não come quibe assim, preto. Ai, Ele ai, quer ai. o quibe do outro. Aí eu falei, Natan, quando eu sair daqui, Natan. Ah, Natan, deixa teu pai chegar. Aí a mulher pegou o quibe e botou dentro do saquinho. Aí ele, eu não quero esse quibe, eu quero outro. Ela, moça, tem como você trocar? Aí eu, fala direito, o que que foi? O que aconteceu com a tua voz? E ela, não, Débora, ele não gosta desse quibe, filho. Você quer suco de laranja ou você quer coca? Aí eu peguei, falei pra ela, ele quer suco de laranja. Ele, não, eu quero coca. Aí ela vem assim pra mim. Ela, Débora, ele gosta de coca. Ele puxou isso do pai dele. Eu Gente, disse, acabou com não. E ela bem assim, ele puxou isso do... E a garçonete assim, ó. atendente. Tipo, vocês querem coca, suco, quibe, coxinha, o que que é? E ela acabou isso aqui, o salto. E eu, bota essa bolsa direito, que tá me irritando. Aí ela pegou e falou, Débora, ele não gosta de suco de laranja, ele gosta de coca, filho. Você tem que prestar atenção, filho. Você não vê que seu pai tá com diabetes, de tanto tomar coca? Eu falei, quê? E você, é uma coca e um quibe, vamos embora. Aí quando a gente chegou lá embaixo, aí o Ed chegou, cadê você? Não aceitava. Ela olhou assim, bota esse menino dentro do carro. Quando eu chegar em casa, você vai ver o que eu vou fazer com a tua cara. Cadê Educação a leite? respeitosa. Cadê, né? Aí, agora eu gostei, voltou ao normal, graças a Deus. Aí engrossou a voz, já ficou com o olho vermelho. Já desceu do salto? Aí ele, mãe, cadê meu kibe, o quê? Esse kibe aqui que eu vou comer. Aí o Ed já pegou a coca, né, que a coca é dele. A Aham. diabetes já, não tinha mais diabetes. Falei, Fran, você não pode ser assim. Aí teve um dia que ele fez um escândalo também no mercado. Eu quero isso, eu quero um fandangos, ele falava. Aí a Ignis, filho, a mãe não trouxe o dinheiro. Aí eu falei, Ignis, tem que bater nele. Não pode. Aqui eles chamam os conselho tutelar, quem bate nas crianças. Eu falei, que chame a polícia, bate nele. Aí ela pegou, não, mas eu sempre saio com R$ 5 pra comprar uma coisinha pra ele. Eu, ai, meu Reais é Deus. pouco Ai, isso. se fosse na minha época, esse menino já tava sem orelha, sem dente, sem nada. Ah, Essa questão da educação respeitosa é difícil. Assim, a gente usa em público, né? Em público a gente usa, em casa não tem nada de em casa, com a respeitoso. mamãe dá e É, deu. a vara tira a loucura da criança em casa. Meninas, foi muito bom estar aqui Essa com foi bem legal. vocês, né? Já estamos Prazer. pedindo que deu o horário Prazer, né? Batemos papo legal, falamos sobre a é, realidade. sobre nossos filhos, sobre, Sim, né, nosso marido, nosso ministério. Foi muito bom foi muito bom. receber vocês aqui. Né? Obrigada. Foi muito bom. E vamos marcar outras, né? Contar mais Com histórias. certeza. Então aí. Meninas, mas muito obrigado, tá? A gente vai encerrar.
mas isso ficou claro, né? Aqui a gente traz essa palavra para as mães, que muitas estão, né, em tantas dificuldades, não sei o que fazer, não sei como agir, né? Talvez uma mãe que te ouviu hoje, Débora, né, tá sozinha por alguma situação, tá de repente pensando, não vou conseguir sozinha. Sim, Você é prova que consegue, sim, consegue. mesmo sendo jovem, ainda consegue cuidar dos seus filhos, porque Deus é o maior interessado e Ele nos É verdade. capacita a isso, né, a cuidar dos filhos. Hum. Pai de família, avós, né, todos, aonde chega uma criança, ali também tem a provisão de Deus para cuidar daquela criança. E que nenhuma criança venha a ser rejeitada, Verdade. né? E essas crianças sejam cuidadas. A gente está também em maio, não é só o mês das mães, mas também é o Maio Laranja, Uhum. né, que é ali cuidando, né, das crianças sobre abuso sexual, né, o abuso infantil. Então, que nós íamos orar também, não só pelos nossos filhos, a gente está aqui como, né, mulheres que servem também nos ministérios da igreja, e a gente sabe que muitas crianças chegam até nós. Nós adotamos muitos filhos, muitas crianças, e que a gente venha ter esse olhar de cuidado Uhum. para aquela família que está em perigo, para aquela família que não tem a mesma estrutura, e está sempre cuidando com esse zelo, né? A Ignis e o esposo fazem um trabalho maravilhoso, a Igreja do Cartódromo faz esse trabalho lindo, e que nós íamos ter sempre essa capacidade do Senhor para cuidar não só dos nossos, mas cuidar também das crianças de fora, né? Os amiguinhos, muitas vezes, os amiguinhos, nossos filhos, nós temos esse contato com os amiguinhos e a gente ter essa percepção também. Como que tá lá na tua casa? Tudo bem? Né? Ser cuidado também os amigos dos nossos filhos. Mas eu vou pedir para a Ignis deixar uma palavra final para quem está nos ouvindo e a Débora ora ou vice-versa, né? Quem vocês decidem. Pode, eu falo. Você fala, Débora, já está anotado aí. Você quer Ah, ela falar? pegou um livro ali. Eita, Para os que bolsos da pregação. é, trouxe meu esboço. Para que todas as mães venham se valorizar, ter um autocuidado, né? E que porque é fundamental a gente se cuidar, ter confiança e estima alta, se valorizar, saber que você é a mãe, você é a rainha, você é preciosa, né? E isso me veio para mim mesmo também, né? Para sempre me valorizar, independente dos filhos, valoriza a mãe, dar carinho para a mãe, mas a mãe, ela precisa mesmo, né? Se levantar, igual a Débora falou, né? Se erguer, fazer uma unha, cuidar de você, fazer uma Skincare. hidratação no rosto, fazer uma hidratação. Esses dias eu já até comprei remédio, a Débora comprou um remédio de 40 anos aí, Eita! vitamina para unha, isso é muito bom, né, isso é muito bom, então que todas as que Mesmo porque estão os ouvindo filhos também querem ver uma mãe sim, bonita, né, o orgulho O do filho: prazer "Olha de como a mostrar, minha eu mãe sempre é falei. linda, minha mãe é cheirosa". sim, com certeza. Então, né, que a gente venha ter esse autocuidado, ter confiança em si mesmo, se levantar sua autoestima e saber que você é preciosa, igual a pastora Chane sempre fala, preciosa, que nós possamos ter essa preciosidade, essa coisa boa, essa coisa maravilhosa e orgulhar de si mesmo, né. Sim. Isso vai para todas as mães. É isso. E aí, então ora, Débora, você É. por favor, oração final. Ai, Ora por essas quero deixar um mulheres. abraço, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe vocês. Você Que esse também. projeto venha continuar crescendo, Amém. atingindo muitas vidas. E deixar um abraço para todas as mães solos, né? Para Isso as mães mesmo. que estão aí caminhando, que vai ser muito recompensado em nome de Jesus, né? E não venham esquecer da força que elas venham sempre lembrar que isso também, ser mãe solo também é uma grande vitória. E nós vamos vencer. Vou sair um dia Glória a desse Deus. ciclo, amém. Mas vencer, vamos vencer. E que isso não te faz menos mãe, né? E Uhum. não melhor também que ninguém, mas Verdade. te faz ser uma mãe. E eu quero desejar isso, um abraço, que vocês venham permanecer nessa missão, porque eu acredito que Deus confiou nessas mães também, né? E que cada uma delas venham entregar uma família um dia para essas crianças. E mães é para toda a E vida. mãe é para toda a vida. Mãe é mãe. Não existe mães mãe. Casa, mas a mãe continua sendo. Continua sendo a mãe. E vamos orar. Senhor, estamos nesse momento, Senhor, entregamos esse projeto nas tuas mãos. Eu externo a minha gratidão por esse convite, por estar aqui, Senhor, do lado de pessoas que são inspiração como mãe, como serva de Deus, como pastoras, como discípulas, como líder. Que o Senhor venha manifestar o teu poder todos os dias, que não venha ser apenas uma coisa que, digamos, está na moda. Não, Senhor.
Sabemos que o Senhor tem aberto portas aonde antigamente era até fechadas. Aonde o evangelho tem chegado aonde nós não conseguimos chegar. O evangelho tem chegado neste lar hoje aqui. Eu creio que essa mensagem vai chegar em vidas que necessitam de uma palavra, Sim. seja ela tão simples. Eu creio que o Senhor vai visitar hoje vidas, Pai, através desse vídeo que vai sair, vidas que vai ser tocadas, mães que vai ser inspiradas, mães que vai despertar em ti a vontade de ser mulher, vontade de ser cristã, Sim, vontade Jesus. de ensinar os teus filhos no caminho que se deve andar. Essa mãe que serve a Cristo, eu creio que ela vai entender que ela é mulher, que ela é esposa, que ela é serva de Deus e também ela principalmente é uma mãe que é um exemplo do teu lar. Senhor, eu peço infinitamente mais que a tua graça venha permanecer sobre nós, que o Senhor venha manifestar o teu poder em nossas vidas, que aonde venha chegar essa mensagem, o Senhor venha se fazer presente, venha ser como uma flecha nesse coração. Essa mãe, Senhor, que tem passado por dificuldade, tem problemas com seus filhos, seja ele tão grande, seja ele tão pequeno, jovens, meu Pai, tão pequenininho que a gente vê, é real a gente vê, Pai, crianças, Pai, com 10, 12 anos vivendo uma vida totalmente, humilhada pelo inimigo, totalmente desprezada. Pessoas que a gente olha hoje e diz: "Esse daí não tem futuro", mas o Senhor tem poder de fazer Verdade. grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Adolescentes que estão perdendo a sua inocência, adolescentes que estão sendo flechados pelo inimigo e perdendo a inocência e já chegando com a maldade, mas nós queremos que o Senhor tem poder de restaurar essas vidas, tem poder de trazer essas mães para o centro da vontade do Senhor e fazer ela instruir o teu lar no caminho que se deve andar. Sim, Jesus. Nós queremos, Pai, que esse projeto vai crescer Em nome muito de mais, Pai. Amém. Que é apenas o início daquilo que o Senhor tem para essas vidas, que não nasceu em vão esse projeto no coração de alguém, mas sim com um propósito de vida a ser alcançada. E que todos os temas que for abrangido aqui, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar e trazer milagres, que vidas venham comentar lá Sim. que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que não venha ser de nós, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que a tua graça venha permanecer sobre nós, em nome do Sim, Pai, do Filho e do Jesus. Espírito Santo de Glória Deus. a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, meninas. Amém. E até o próximo episódio, Até o então. Vou Agora esperar. você vai assistir o próximo. Vou assistir Ah, o próximo, pode deixar. mas que, né, deixando aqui a palavra de louvor para toda a nossa equipe que está aqui. Ninguém vê, né? Mas tem uma equipe maravilhosa aqui por trás dessas câmeras. Obrigado, meninas. Obrigado você que está assistindo. E até o próximo episódio, então, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.